Opa, e aí pessoal? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está me escutando. Meu nome é Felipe Guimarães, sou desenvolvedor líder na DTI e como todo dev que vive construindo produtos digitais, eu passo boa parte do tempo pensando em como eu posso fazer um site performar melhor, carregar mais rápido e aparecer para quem realmente precisa encontrar aquele site. E é por conta disso que nos últimos anos o SEO, também conhecido como Search Engine Optimization ou otimização para mecanismo de busca, deixou de ser só uma preocupação do time de marketing e passou também a ser uma responsabilidade do time técnico, do time de desenvolvimento. E foi nesse contexto que em 2016 foi criado o Next.js, que é um framework para desenvolvimento de aplicações web capazes de realizar otimizações principalmente voltadas para SEO. Então eu vim aqui hoje trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês entenderem, o básico do SEO e mostrar como utilizar o Next.js de uma forma eficiente para potencializar os resultados de busca de um site. Primeiramente, como o seu site é indexado no mecanismo de busca. O Google, ele tem um robô que fica visitando as páginas, ele visita a sua página, ele pega o conteúdo dela e então ele cria um ranking baseado em alguns fatores, como por exemplo, o quão relevante seu conteúdo é para uma certa pesquisa, o quão bem estruturado ele está, a performance do seu site, a acessibilidade e afins. Por que isso é importante? Porque isso te traz tráfego orgânico, então seu site ele vai aparecer mais quando pessoas pesquisarem termos relevantes para o seu tópico, para a sua área. E como que esse robô enxerga o seu site, né? O robô ele enxerga o seu site primeiro em HTML, ele lê o HTML e depois ele lê o JavaScript. Porém, se uma boa parte do seu site depende do JavaScript para carregar, então essa indexação ela atrasa e a performance do seu site também cai. Por isso, esse tempo de renderização é importante para melhorar o ranking do seu site num mecanismo de busca. Como que o Next.js pode te ajudar nisso? O Next.js ele tem algumas ferramentas que auxiliam principalmente na parte de renderização. O mais prático e o mais simples é o Static Site Generation, ou geração de site estático, onde você constrói um site que ele não demanda de tanta interação com o cliente, ele não tem tantos componentes dinâmicos, e o servidor pega o seu código que foi escrito em React, compila em uma única página HTML e disponibiliza diretamente do servidor. Então, sua página fica muito leve, muito rápida, ela carrega instantaneamente para o SEO e fica perfeito para páginas que demandam de baixa interação com o seu público-alvo. Então, por exemplo, um blog, uma página de produto, uma página de documentação e afins. Porém, se você precisa ter ainda uma certa interação, o ideal é você utilizar da capacidade do Next para dividir componentes que devem ser renderizados no servidor e componentes que devem ser renderizados no lado do cliente, que é o famoso server-side rendering e o client-side rendering. O server-side, ele vai gerar aquele HTML e já deixar ele preparado no background do sistema para assim que você fizer uma requisição para abrir aquele site, ele já conseguir enviar aqueles componentes pré-montados para você. E aquilo que depende da interação do usuário, ou aquilo que depende de um conteúdo que é gerado por um JavaScript, ele é renderizado no lado do cliente. Então ele é renderizado no navegador da pessoa que está acessando aquele site. Quando você faz isso, você tem consequentemente um custo em performance no seu servidor, porque você está pré-processando essas páginas, porém esse custo ele é revertido em uma performance melhor para o seu usuário final, que vai abrir o seu site, vai ter um desempenho mais rápido de carregamento e a indexação vai ser realizada de forma mais eficiente. O seu ranking ele vai aumentar porque a sua página ela vai carregar mais rápido. E como desenvolvedor, você tem total controle sobre quais os componentes serão renderizados no servidor e quais componentes serão renderizados no cliente. Fora que a própria estrutura do Next.js, ela já te guia a entender quais componentes precisam ser renderizados no lado do cliente, baseado em fatores como interação com armazenamento, chamadas e afins. Falando em chamadas, o Next ele também possui uma capacidade chamada API Routes, que basicamente a requisição
transição ela deixa de ser realizada pelo lado do cliente e ela passa a ser realizada pelo lado do servidor. Então, ao invés de eu acessar uma API diretamente, eu sinalizo para o servidor da minha página que eu preciso de uma determinada informação e o servidor vai realizar essa chamada diretamente e então retornar o dado para o meu usuário. Agora, por que fazer isso? Primeiro de tudo, como o servidor é o responsável por fazer esse intermédio da rota de API, se torna possível realizar o cache de informações baseadas em chaves. Então, se o conteúdo que eu preciso entregar para o meu cliente, ele é previsível, eu posso realizar um cache e somente revalidá-lo quando necessário. Desta forma, ainda que eu esteja utilizando um componente do meu cliente, eu ainda tenho uma experiência mais rápida de utilização no meu site. Fora isso, o Next ele também traz pequenos artifícios que me auxiliam a ter um excelente ganho com uma baixa necessidade de implementação. Então, por exemplo, num React, onde eu normalmente iria renderizar uma imagem utilizando uma tag de imagem, o Next ele disponibiliza um componente chamado Next/Image que realiza uma otimização de forma automática em todas as imagens que eu estou consumindo no meu site, para que elas já fiquem mais leves de serem carregadas, elas já fiquem preparadas no meu cache, para na hora que o usuário acessar, aquela imagem ela está disponível o mais rápido possível, tanto para o usuário quanto para o robô do Google que é responsável por fazer o ranking de páginas. Além disso, também temos a opção de realizar o mesmo processo, porém com fontes, além de imagens, então já pré-processar fontes, e o clássico Metadata API, onde você disponibiliza informações relevantes da sua página de forma facilitada no header, onde eu disponibilizo, por exemplo, um título, uma descrição, informações adicionais de produto ou de uma loja e afins, coisas que são relevantes para que o meu sistema de indexação consiga entender de forma rápida qual é o conteúdo daquela página e para quem ela é relevante. Bom, para encerrar, queria deixar uma reflexão. No final, entender como utilizar o potencial do Next.js não é só sobre como aparecer melhor no Google. É sobre você também entender como desenvolver com mais maturidade. Quando você começa a prestar atenção em como sua página é entregue, no peso que o seu JavaScript tem no carregamento, na experiência final do usuário, no impacto disso tudo, é aí que você começa a elevar o nível do que você constrói como desenvolvedor. Isso transparece no detalhe, na performance, na qualidade de código e na qualidade do produto que você entrega. E é esse tipo de cuidado que, com o tempo, muda completamente o jeito de desenvolver. É isso, obrigado por escutar e até a próxima.